Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado juntamente com a Virgem Maria, no Pai, pelo Espírito Santo, que todas as vozes, que todos os corações, num grande brado de conversão, de transformação de vida, diante de todo o esplendor e beleza do universo, deem glórias e louvores a Deus. Porque a vida é espetacular, a natureza é inverbalizável analisá-la e descrevê-la para quem não enxerga. Porque quem não enxerga não sabe de cores. O verde para eles é uma cor inexistente, assim como todas as outras. E muitas vezes nós vemos preto e branco tudo, porque dentro de nós não tem beleza alguma. Exatamente porque o pecado torna a paisagem feia, a paisagem escurecida, enfumaçada dentro de nós. E quando nós não conseguimos ver a beleza das cores, das formas, sentir o aroma, perceber a profundidade do oceano, do azul do céu, conseguir ficar estupefato com as estrelas noturnas, ficar encantado com a beleza e a luminosidade, o calor do sol, do qual todos nós necessitamos, é porque essa pessoa não tem nenhuma sensibilidade, nenhuma percepção, nenhuma inteligência para perceber a grandeza e a beleza do seu autor. Isso nos diz o livro da sabedoria, Salomão. E um bom dia a todos nós, um bom dia para todos, porque já são 2 horas da madrugada, 2 horas da manhã. Agora que eu concluí meu serviço doméstico e vim para deitar, mas antes de deitar eu faço da mensagem a minha oração de encerramento do meu dia. E Deus sabe que eu coloco na minha boca, nas minhas palavras, o meu próprio coração agradecido por tudo que Ele me deu naquele dia, no dia de ontem, tudo que Ele me permitiu viver, ouvir, orar, participar, relacionar, contemplar e me sentir dentro do torrão onde eu moro e vivo, a bondade e a misericórdia de Deus. E o dia amanhece como quarta-feira de cinza já. Nós já estamos entrando pelos pórticos da Quaresma, dentro do tempo litúrgico. São 40 dias que viveremos uma vivência mais séria, mais silenciosa, mais reflexiva, buscando dentro de nós aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Porque se nós não conhecermos o alto e relacionarmos com o alto, nós não nos autoconheceremos. Nós nunca acreditaremos que temos pecados tão medonhos ou que temos tantos defeitos de caráter, tantos pecadinhos de estimação, que são como tiriricas. Se não arrancarmos a batata, ela sempre proliferará. E a vida espiritual é assim.
É preciso passar a vida toda, mesmo que eu ultrapasse um século de vida, eu tenho que morrer lutando contra as tiriricas, tentando achar as batatinhas e extirpando-as para que elas sejam literalmente desterradas, sejam erradicadas de todo o terreno do nosso coração. Porque Jesus disse para nós com toda autoridade e num bom tom: coragem, porque no mundo havereis de sofrer muito. Eu vos digo coragem, porque eu venci o mundo como homem. Venci o mundo, venci a carne e venci o demônio. E estamos no tempo em que começaremos uma luta mais acirrada, uma batalha, porque toda a liturgia de cada dia da semana nos falará com muita clareza de conversão. Vamos ouvir muito a palavra conversão, convertei-vos, porque este foi o primeiro grito de Jesus quando ele veio da quarentena, da quaresma que ele viveu no deserto. Convertei-vos e crede no Evangelho, na boa nova, na boa notícia, acredita em mim. E converter é exatamente isso, acreditar com mais profundidade e confiar. É estar com Ele, fiando nele. É conseguir tê-lo como primeiro, como Senhor da nossa vida. É ter Deus como o Rei de nossa história, o nosso governo. É tê-lo como aquele que preside os nossos movimentos, que preside nossa fala, é aquele que preside nossos relacionamentos, movimentos, é aquele que nos lembra com tanta claridade, com toda evidência, o jeito que ele viveu, o jeito que ele conviveu. Ele viveu com o povo, consigo, ele viveu com a multidão, conviveu com a multidão, conviveu com o Pai e tinha o Espírito Santo como companheiro dia e noite. Eram inseparáveis, eram completamente unidos. Era como uma vida embrionária, um filho dentro do ventre que alimenta o alimento que a mãe ingere e respira o ar que a mãe respira. Da mesma forma, Jesus aqui viveu, alimentando a vontade do Pai. Eu tenho alimento, ele disse, fazer a vontade do Pai. Ele disse para a samaritana. O Espírito Santo estava junto dentro dessa trinitariedade, revolucionando a história, transformando a paisagem agreste, triste, daquele período tão doloroso para tantas pessoas, onde a lei imperava e o amor não existia. Era tudo pela lei. Jesus veio quebrar paradigmas. Jesus veio para abalar as estruturas judaicas. Ele veio para fazer nascer do judaísmo um ramo, um broto, um rebento, de onde nasceu o catolicismo,
que significa todo o universo, o mundo todo. Ele, com toda a sua sabedoria, com toda a autoridade que o Pai lhe dera, veio ser um divisor de águas, veio para implantar o amor nos corações, veio para mostrar que tudo era o oposto dos conceitos dos homens, dos povos, onde ele veio dizer que o amor é o oxigênio, onde ele veio mostrar a preferência pelos pobres e marginalizados, onde ele veio tocar, que significa conviver, entrar, compadecer, relacionar com os leprosos, relacionar com os prostituídos, relacionar com os pecadores, cobradores de impostos, e todos aqueles que foram eleitos por ele para ser as colunas, para ser a base dessa igreja, foram pessoas primárias. Pedro era primário, era um homem colérico, imprevisível, impetuoso, queimado do sol, tinha por profissão pescar, igualmente seus irmãos. Mateus, que era um pecador, publicano, cobrador de impostos. Paulo, que veio depois, caiu do cavalo, era, dentro do judaísmo, o exemplo perfeito de um judeu que tinha todo um conhecimento da palavra, tinha sabedoria, eloquência dentro da religião judaica, caiu do cavalo e chegou a dizer, depois de conhecer Jesus, pela experiência que fez, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Tudo que tinha eu tenho como lixo. E tudo isso pelo conhecimento da pessoa de Jesus. Paulo tudo fez, tudo falou essa palavra conhecer o Mestre, conhecer Jesus. Deu a vida por ele. Nunca houve um apóstolo que andou tanto, que foi em lugares tão distantes na Ásia, deixando comunidades e mais comunidades, fazia discípulos, pregando o nome de Jesus, até que morreu mártire, presidiário, depois mártire. E assim nós vemos os pobres ricos, os pobres discípulos e apóstolos que ficavam aos pés do Mestre ouvindo e depois descrevendo com ardor para os ouvidos atentos e ávidos de conhecimento de alguém tão diferente que cumpria a promessa messiânica, da vinda messiânica para reinar, para governar. Não governar no governo onde Herodes sentava, não naquele trono, mas ele veio para sentar no trono do coração daqueles que o experimentavam, apaixonavam por ele e passavam a tê-lo como o Senhor das suas vidas, assim como aconteceu comigo. Nunca mais fui o mesmo depois daquela noite num pequenino grupo de oração em São Gotardo, onde entrei travestido de mulher e saí revestido de um homem novo, completamente renovado por dentro. Eu estava a caminho
dos botecos noturnos, passei na igreja e, encontrando Jesus, nem lembrei de para onde eu iria. Eu simplesmente, intuitivamente, levado, conduzido pelo Espírito Santo, voltei para casa. E antes eu estava sendo conduzido pelo demônio para as beberreiras, para o alcoolismo e outras coisas consequentes disso. Voltei para casa e, deixando ali na igreja tudo aquilo que eram roupagens velhas, hábitos velhos, manias, dependências. Voltei como uma criança recém-nascida que passei a noite inteira sem conseguir trocar de roupa, maquiado, olhando para o teto com a luz acesa, calçado, deitado e com o coração em taquicardia por um amor que imperava dentro de mim. Era Jesus que me engravidara de si. Jesus entrou no meu coração com todo ardor e com toda força, e eu abri o coração inteiro. Joguei no lixo tudo aquilo que para mim era luxo e tudo aquilo que era vantagens, assim como Paulo, e o lugar ficou unicamente e totalmente de um proprietário, Jesus Cristo, o Filho de Deus que tinha dentro de si o Pai e o Filho que tinha dentro de si o Espírito Santo que tinha dentro de si o Pai que tinha dentro de si o próprio Jesus, e os três fizeram morada no meu coração, como está na palavra de João. Aquele que crê em mim, eu e meu Pai viremos a ele e nele habitaremos. Deus habita no coração pela fé. A partir daquele dia, a palavra Jesus passou a ser familiar, não só para mim, mas para todos aqueles que o encontravam. As mudanças que começaram a se manifestar externamente em mim era de uma evidência tão grande que as pessoas assustavam, porque elas não conheciam aquele que começava a surgir atrás da cabeleira loura, do rosto de uma grossa maquiagem, de um salto alto de roupas femininas e sensuais. Foram sendo trocadas pouco a pouco por uma identidade de um homem de Deus. Sempre calça de moletom, uma camiseta simples e um chinelo nos pés e o coração arrebentando de alegria. E sempre sorrindo, porque para aquele que encontra Jesus, que não vê, que não toca, mas que faz a experiência mais fantástica da vida, porque abriu o coração a Ele. E se você estiver abrindo o coração neste momento, assim como muitos cristãos que praticam a fé, que praticam a religiosidade, mas muitas vezes é uma fé distante, é uma fé morna, são gestos externos, vazios em si mesmo. A piedade está distante, a pieguice dá lugar à piedade. E muitas vezes eles nem conhecem Jesus. Falam seu nome, conhecem certas normas, mas muitas vezes não conhecem, desconhecem porque não abrem a Bíblia, não rezam a Bíblia, não abrem os ouvidos para ouvir. Quantas fontes maravilhosas temos que nos retrata Jesus com toda fidelidade, levando a tantos a se encantarem, assim como as crianças se encantam com Ele.
porque têm um coração puro e aberto e acreditam. A Quaresma chegou. Hoje já é quarta-feira de cinza. É dia de participar do sacrifício pascal. É dia de começar bem o tempo quaresmal. É dia de jejum e abstinência de carne, porque os únicos dias que a igreja nos pede é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, para quem pode fazer o jejum de carne. É só isso que ela pede. Um pequeno sacrifício, um pequeno jejum, como prova de obediência à igreja. Muitos fazem, mas ao contrário, muitos nem sabem o que é isso. E pelo motivo das pessoas distanciarem, pelo motivo das pessoas se esfriarem na fé e começarem a buscar ser Deus, buscar a própria autossuficiência dentro de si mesmo, a competir, a lutar, correr, a viver freneticamente para juntar dinheiro, para acumular dinheiro, para possuir mais e mais, sempre correndo e sempre com a palavra pronta nos lábios: não tenho tempo, não tenho tempo. Para viver todos os valores terrenos não tem tempo, mas o único tempo que a pessoa tem é para o trabalho, é para o trabalho, é para o negócio, é para o negócio, tudo para acumular. Mas a consequência é o estresse, é o cansaço, é o óbito precoce. E hoje, com a pandemia do coronavírus que se arrasta e alastra, já são quase um ano em que esse mal globalizado ataca todos e tudo. É como se tudo isso nos mostrasse que não há diferença de raça, de cor, não existe diferença de ricos, milionários, trilionários e pobres miseráveis. Morre-se o pobre, que não tem onde cair morto, e morre-se o rico, que tem todo o dinheiro para comprar oxigênio e morre de falta de ar. É como se Deus mostrasse que foi assim que Ele nos quis: a igualdade, a fraternidade, a unidade. É assim que Deus queria que o mundo fosse um grande altar, onde sobre este altar criado por Ele, fôssemos felizes sacrificando-nos uns pelos outros, ajudando-nos mutuamente, dando para o outro não o resto, mas dividindo aquilo que é necessário para o outro. Não haveria doença, certamente, não haveria grito, nem dor, nem revolta, não haveria, seria o reino de Deus acontecendo no meio de nós. É isso que Deus quer, é isso que Deus sempre quis, foi para isso que Deus nos criou, para vivermos dessa forma, nessa fraternidade, porque a vida só tem sentido quando nós relacionamos, quando nós valorizamos nossas famílias, quando nós valorizamos este Deus acima de tudo, que nos presenteou com tantas maravilhas, com tantos detalhes e com muito exagero, com muita abundância.
Tudo que vem de Deus é abundante. A vida é abundante. Tudo, a natureza é recheada de detalhes. Tudo é exagerado. O amor de Deus é exagerado. É um amor inverbalizável, inexpressivo, não tem como expressar. É um amor incondicional, um amor que não se impõe em nada, onde Deus não nos pede nada em troca, apenas uma gratidão que é elaborada na conversão, simplesmente obedecer como quando crianças ou quando nós somos bem criados, obedecemos aos nossos pais, porque Deus deu a ele, veio do alto, a autoridade para nos governar e nos dirigir, porque eles já são experimentados e possuem como dom a sabedoria que Deus põe no coração dos genitores para que eles saibam conduzir e formar futuros pais, futuros homens e futuras mulheres. E essa formação se dá na vontade de Deus, nos mandamentos de Deus, nos preceitos de Deus, na vida em Deus, com Deus e para Deus. Quaresma, tempo de revisão da nossa história, tempo de olhar para trás, não para retornar, mas para virar páginas, para resolver aquilo que está no passado e ainda não conseguimos confessar, arrepender, chorar nossos pecados, desagravar o coração de Deus, determinar uma vida nova, determinar a busca de uma santidade, honrando assim o nosso Criador. É pensar em Deus como nós pensamos nas pessoas que são cordas do nosso coração, que pela convivência elas não saem, elas vão e voltam como uma ciranda. E com Deus deve ser da mesma forma. Pensar em Deus, falar com Deus, ouvir a Deus, adorar a Deus, onde quer que seja, ter um coração literalmente adorador, onde quer que estejamos, e não reclamando e nem murmurando e nem preocupando, mas em qualquer momento que estamos, que é motivo de perder a paciência, como uma fila quilométrica, como algo que não chega, não reclamar, porque reclamar, murmurar, blasfemar é oração ao demônio. É aproveitar estes tempos para rezar, para orar, para adorar, para treinar a paciência, assim como Deus é paciente e muito paciente, sempre esperando a nossa volta para casa. Mas a gente sabe que de repente o ladrão chega sem que a gente menos espera, e aí nós vamos desejar ter um tempinho mínimo para consertarmos certas coisas, para reconciliarmos, para praticarmos o amor, e será tarde demais, quando nós estivermos na agonia da morte. É por isso que neste tempo em que abrimos um parêntese na nossa história, um parêntese na nossa vida, é um tempo de repensar nosso próprio caminho, repensar como que eu estou caminhando com Jesus, como que eu estou como igreja, como que eu estou dentro do meu papel que eu desempenho, o filho desempenha, o pai desempenha, a mãe desempenha, o irmão desempenha, os esposos desempenham,
o solteiro desempenha. É o momento em que nossa consciência deve ficar mais plugada e conectada no coração de Deus, porque só em Deus é que nós conseguiríamos arrepender e fazer um propósito de emenda autêntico, verdadeiro. É tempo disso, é tempo de deserto, é tempo de silêncio interior. Não adianta ficarmos pedindo a Deus cura, 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 extermine com a Covid, acaba com essa epidemia, com essa pandemia. Não adianta ficarmos pedindo a cura física, a fuga de todos esses vírus mortais, terríveis e invisíveis que nós não vemos, mas que ataca e tem feito tanto óbito sobre a terra, se nós não nos convertermos, se nós não nos voltarmos para Deus com seriedade, com arrependimento, com pranto em nossas mãos e pedir a Ele que nós nos convertamos, que a gente abra o coração, que a gente desagrave o coração de Deus, que a gente desagrave o coração da Virgem Maria, que tantas vezes já veio antes da pandemia, chorando, pedindo rezem, rezem, convertam, convertam. E nós nunca demos ouvidos a essa mensageira do céu, que como mãe nos pediu com tanta veemência, com tanta sede de que nós a ouvíssemos, e agora pedir o afastamento do Covid é como fôssemos crianças da fé pueril demais. Só pedimos que resolva isso, que Deus resolva aquilo. É nós que precisamos de resolver, arregaçar as mangas e mudar de vida. É tirarmos dos nossos lábios as palavras torpes, imorais. É tirar da nossa cabeça a sensualidade, os maus desejos, as ambições desenfreadas, as velhacarias de passar a perna no irmão. É exatamente ter amor verdadeiro e incondicional a todos e nunca esperar retribuição de favor algum, porque é obrigação minha, sua, não uma obrigação dura. É viver o amor até doer. O amor, se não dói, não é amor. É preciso que dói. É tirar o melhor para o outro. É sacrificar. É ficar com o pior, é disputar o último lugar da fila. É dar sempre o primeiro lugar para os outros. Converter é amar. É amar em todas as circunstâncias, em todos os momentos de nossa vida. É tudo aquilo que está nas bem-aventuranças, é tudo aquilo que está na carta magna da igreja, do capítulo 5 de Mateus, onde Jesus fala, se te der um tapa, dê a outra face, se te tomar a blusa, dê a calça, se te pedir e exigir que você ande 100 metros, ande 200, rezem pelos inimigos e sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. É isso que Deus quer que nós façamos. Isso é o sentido da nossa vida. Nós viemos para isso. Nós viemos para caminhar neste caminho que não é como a Marquesa de Sapucaí, tão larga, tão cheia de frenesi, frenética, de brilho, de cores, de falsas alegrias, de purpurinas e confetes, mas é num caminho estreito, íngreme, onde temos muitos espinhos, temos pedras, cascalhos, onde nós temos sol escaldante, onde nós sofreremos nas subidas, nas descidas, mas Ele nos leva à vida enquanto o outro nos leva, como a Marquesa de Sapucaí, leva para a ressaca moral, leva para a ressaca espiritual,
e temos visto passando flashes da Marquês completamente deserta e o povo chorando a saudade do carnaval, e eu fico pensando, se pudéssemos ver os cristãos, um povo derramando uma lágrima de saudade de Deus, o mundo seria outro. A alegria reinaria nos corações. Deus estaria saltitando, as orquestras sinfônicas celestiais, os arcanjos, os querubins e toda a corte celestial vibraria e com certeza se juntaria a nós, se uniria a nós, para dizer: é isso que Deus quer, um coração contrito e humilhado, arrependido. É assim que o Pai recebe o Filho pródigo. Que nós possamos entrar nessa quaresma exatamente desfigurado como estamos, do medo, da insegurança, toda insegurança, como será a economia, como será a nossa vida, o desemprego, e não pensar nisso, mas pensar unicamente que Deus provê, Deus proverá, que a sua misericórdia não faltará, porque Ele é maior do que qualquer pandemia. Ele é maior do que todo mal. Uma palavra de Deus destrói o inferno e tudo aquilo que defende deles. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela fé que não é mérito de ninguém, mas é puro dom vosso. Ninguém é capaz de elaborar e fazer por si crescer a fé. É preciso pedir, pedir e buscar exemplos, buscar nas fontes para que a nossa fé cresça. Talvez muito lentamente, mas que ela cresça e que ela apareça, porque a palavra convence, mas é o testemunho daqueles que creem em Ti e que arrasta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti mesmo.